A paz, queridos, hoje é o dia 68 do nosso Devocional do Discípulo e hoje a nossa meditação vai se encontrar em Gálatas, capítulo 5, verso 13, que vai dizer assim: Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Aqui em Gálatas, capítulo 5, é o capítulo do qual nós vamos estar vendo Paulo falar do fruto do Espírito. E Paulo ele fala aqui no capítulo 5 sobre a liberdade que nós ganhamos em Cristo. E ele fala sobre a vida que nós devemos ter quando o Espírito Santo faz habitação em nós. Se nós continuarmos a nossa leitura, a partir do verso 14, Paulo vai continuar. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O resumo da lei, nós vimos isso já em João falando sobre o resumo da lei, sobre a nossa vida se resumir no amor, sobre Cristo ter dado a sua vida por amor, sobre Deus ter enviado Jesus como amor desde antes da fundação do mundo. Todo o plano de Cristo, o plano da redenção, o plano da salvação, a história do mundo se baseia na centralidade de Cristo e do amor dele. O amor de Cristo, mais uma vez, vamos dizer, o amor ágape é o amor sacrificial. É o amor do qual eu me dou em prol de algo muito importante. O sacrifício de Cristo demonstra a centralidade da vontade de Deus em ter um relacionamento, em ter o propósito da sua criação em si próprio, em Deus. Tudo originou-se em Jesus. Nós vemos o Logo de Deus, Jesus como verbo, e tudo se fez por ele, e sem ele nada se fez. E todas as coisas se resumem em Cristo, que é o amor. Mais uma vez, toda a lei, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, porque Jesus trouxe, novo mandamento vos dou. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É porque Jesus ele falou, qual é o resumo da lei? Amarás a Deus acima de todas as coisas e o semelhante a este amará o teu próximo como a ti mesmo. Mas por que Paulo aqui resumiu em mais um e ele colocou o próximo como o resumo total? Porque é impossível amar a Deus a quem nós não vemos se nós não amamos ao nosso próximo a quem nós vemos. Se nós não amamos a noiva, se nós não amamos o corpo, os nossos irmãos, como nós podemos amar o cabeça, que é o dono do corpo, se nós não amamos e se nós não participamos do corpo? 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. E aí ele entra no 16. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. E aqui a lei, porque ele fala duas vezes sobre a lei. Aqui ele fala do jugo da lei. Nós passamos do jugo da lei do Antigo Testamento para debaixo do jugo de Cristo, a lei da graça. E Jesus fala, tomai de mim o meu fardo que é leve. Ou seja, assim, tomai, trocai comigo o vosso fardo, dependendo da versão. É uma troca. Dá para mim o seu fardo pesado, o fardo da sua lei, do seu pecado. Eu vou tomar, porque Jesus já levou esse fardo sobre a cruz, e tome de mim o fardo da minha nova lei, do meu pacto que eu estabeleci, pois ele é suave e ele é leve. Em momento algum, Jesus fala que esse fardo é sem peso. Ele diz que ele é mais leve do que o fardo da antiga lei, mas ele é leve para aqueles que estão debaixo do jugo de Jesus. Pois quem está fora do jugo de Jesus, do novo pacto, da nova aliança, o fardo da lei da graça é infinitamente pior e mais pesado do que a lei mosaica.
Porque a lei mosaica ela era feita contra o corpo. A lei de Cristo, a lei da graça, ela é feita no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração. Por isso que a palavra vai falar muito sobre a circuncisão do coração. E desde o Antigo Testamento, Moisés já falava sobre isso. Não adianta nada práticas rituais e sacrifícios animais. Não adianta nada o rasgar de vossas vestes, o jogar cinza e vocês se contristarem. Lágrimas, remorso não gera arrependimento. O que importa para Deus é um coração quebrantado, ou seja, um coração que entendeu que pecou contra Deus, se quebranta. Quebrantamento, arrependimento, são palavras ali no mesmo nível. Ele nunca mais ofende ao seu Senhor com aquele comportamento. Ele se arrepende de ter feito aquilo. Ele entende que ele errou e ele nunca mais cai no mesmo erro. Isso é arrependimento. É uma mudança total de conduta. É andar no caminho oposto ao qual você caiu. Isso é o que Deus procura de nós. E aí Paulo vai estar falando sobre as obras da carne e a partir do 22 ele vai falar sobre o que o Espírito gera em nós ao habitar em nós. A partir do 22, o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra o Espírito, aqueles que estão revestidos do Espírito de Deus, que carregam o fruto em si, o frutificar das obras do Espírito Santo, vai nos levar a ter essas características na nossa vida. Elas vão florescer do dia para a noite? Obviamente que não. O Espírito Santo há de tratar em cada um de nós, em cada uma dessas áreas. Mas nós podemos notar 3 coisas fundamentais: o amor, a alegria e a paz. As 3 características principais do fruto são a nossa ligação com Deus. É o que Deus irá gerar em nós através da nossa aliança com Ele. Nós teremos amor, afinal tudo se resume em amor. Nós teremos alegria na nossa vida e nós teremos a paz que excede a todo entendimento. As 3 próximas características são para que nós possamos estar vivendo em harmonia com o corpo de Deus. Sermos longânimos, ou seja, tardios em irarmos. Benignidade, ou seja, pessoas que praticam o bem. E a bondade, pessoas que são boas. A benignidade está em fazer, a bondade está em ser. E as 3 últimas características são para tratamento nosso pessoal. A fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Fidelidade a Deus, aos nossos irmãos, aos nossos compromissos. Mansidão, para não sermos pessoas que causam tumulto ou facções, mas pessoas que geram paz, porque elas já têm paz. E como nós fazemos isso para sermos mansos? É impossível ser manso se nós não dominarmos a nós mesmos. Domínio próprio, ele fecha todo o leque das 9 características do fruto, indo do amor ao domínio próprio. É como se fosse o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as características que um cristão deve desenvolver em sua vida. Uma obra completa, uma vida de maturidade espiritual está em ter essas 9 características em sua vida. E como diz no final do 23, contra essas coisas não há lei. Que verdadeiramente o Espírito Santo possa tratar e lapidar as nossas vidas para que todas essas características floresçam e muito mais que isso, frutifiquem em nossas vidas e que nós possamos ser verdadeiramente atalaias nessa geração, influenciar todos os locais que nós venhamos estar pisando e passando, para que verdadeiramente sejamos filhos de Deus, para que verdadeiramente sejamos discípulos de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida.
Toda honra e toda glória seja entregue a Ti. Que o Senhor venha verdadeiramente estar habitando. Purifica o nosso templo, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Guarda-nos, Senhor. Guia-nos, Senhor, para aquilo que é a Tua vontade. Arranca de nós, Senhor, tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que nos tira, Senhor, da Tua centralidade, tudo aquilo, Senhor, que nos leva por caminhos maus e direciona, Senhor, a nossa vida para que nós possamos estar honrando o Teu nome por onde nós estivermos passando. Que a nossa vida possa glorificar o Teu nome e que nós possamos verdadeiramente estar frutificando, tendo uma boa aliança contigo, sendo boas pessoas no nosso convívio, na igreja por onde nós passamos na sociedade e tendo um verdadeiro caráter, como o caráter de Cristo, com Teu Espírito Santo moldando a nossa vida a termos a Sua verdadeira imagem e semelhança, resplandecendo, tirando tudo aquilo que é a nossa corrupção e purificando-nos de nós mesmos. Que a nossa vida glorifique o Senhor em tudo. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham um dia abençoado. E lembrem-se, sejam em todos os lugares que vocês forem discípulos de Cristo. Deus abençoe.